A gente não paga, as cadeiras da frente não tem preço maior que as de trás, não. Tudo mesmo preço. Se quiser ficar à frente aqui, e me dá até um desconto. Meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos tendo hoje uma reunião excepcional, fora da programação da casa, por um motivo muito especial. Já de algum tempo, nós vimos a necessidade de formar um grupo de estudo da mediunidade. E ano passado, a gente começou isso. E já era dentro da nossa programação, que de vez em quando nós trouxéssemos alguém para abordar um tópico do estudo da mediunidade. E o tópico de hoje é muito necessário para a nossa reflexão. E as nossas reuniões aconteciam às sextas-feiras. A gente mudou por questões do grupo, desejou mudar, mas a gente manteve a reunião, essa palestra na sexta-feira. Então, por isso está acontecendo hoje, e é um motivo a mais, né, para a gente vir na nossa casa espírita, receber essas energias que são tão importantes para a gente. E então a gente vai dar prosseguimento como fazemos sempre: a leitura, a prece, e na sequência o nosso irmão falará para a gente. Do livro Palavras de Vida Eterna, todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te digas, sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Pode-se fitar um orientador da comunidade, colher-lhe a palavra a longa distância, através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro, com auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe, por intermédio do rádio. Hoje seria da internet, né? Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa o colunista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é um mestre ausente ou um símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco esperando, porém, que estejamos também com Ele. E um dos canais para nós termos a assistência amorosa do Pai e dos seus mensageiros é a mediunidade. Então, vamos silenciar a nossa mente e pedir a proteção divina para a palestra-aula que nós teremos na noite de hoje. Senhor e Mestre, convidados que fomos ao labor através da doutrina espírita, queremos a cada dia nos aparelharmos com os melhores instrumentos para te servir com grandeza e ao mesmo tempo com humildade. Assim te rogamos as bênçãos para a palestra de hoje, para o nosso irmão Hudson, que nos traz com certeza o melhor de si para as nossas reflexões. Se conosco, ampara-nos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o Hudson Bento
é trabalhador do movimento espírita de Governador Valadares, da Casa Espírita Ana Nery, representou, não sei se ainda representa, a área da mediunidade no Conselho Regional Espírita. Por isso, tem bagagem, tem conhecimento, tem moral para vir falar para a gente da influência moral do médium. Meu irmão, seja bem-vindo e a gente esteja pronto para aprender. Boa noite, meus irmãos. A Ana foi muito generosa comigo aí, viu? A gente também está estudando, né? Lá no nosso grupo Espírita Ana Nery, nós coordenamos lá um estudo da mediunidade, todas as terças-feiras. Inclusive, ele também é disponibilizado o link, né? Se depois da nossa conversa aqui alguém quiser continuar estudando as terças, porque mediunidade é assunto para estudar muitas vidas. É muito assunto. Estou apertado aqui. Eu tenho vontade de falar um tantão de coisas sobre mediunidade com vocês. Então, eu acho que vai ser um aperitivo, né? Assim, 40 minutos, é isso? E depois já vai ter um tempo de pergunta. Como é que você... Se alguém tiver perguntas, a gente está disposto a responder. Tá joia. Então, talvez esse seja o melhor modelo mesmo de trabalhar hoje aqui, sem o caráter mesmo de uma palestra, mais à vontade, né? No final, o pessoal tiver algum ponto que a gente possa esclarecer, se não tiver, a gente vai pesquisar, vai estudar, porque, como dissemos, é assunto vasto. Mediunidade é o recurso que Deus deixou na Terra para que nós não perdêssemos de vista que nós somos espíritos. Eu gosto de dizer que o médium é um portal entre duas dimensões, a dimensão da matéria e a dimensão espiritual. Todos somos médiuns? Somos. Todos somos médiuns. Mas há aquelas pessoas que trazem a mediunidade de forma ostensiva, que são aqueles que rotineiramente veem espíritos, ouvem espíritos, têm sonhos lúcidos, sonhos claros, que são sonhos objetivos, onde a própria pessoa tem certeza de que aquilo aconteceu, de que viu tal pessoa, de que conversou, que há uma racionalidade nos assuntos ali durante o sonho. Esses são os médiuns ostensivos. Mas nós vamos falar hoje, então, especificamente da influência moral. A mediunidade é responsável por tudo que chegou na Terra de avanço, de conhecimento, de tecnologia, de artes, de filosofia. Sem a mediunidade, nós não teríamos caminhado evolutivamente. Os homens de ciência, os homens da arte, sempre são ou médiuns ostensivos mesmos, né? Ou inspirados, médiuns inspirados, que recebem inspiração do alto para produzirem obras literárias extraordinárias, poemas magníficos, tudo que é elevado, tudo que é belo, tudo que faz o ser buscar o progresso de si mesmo, o progresso espiritual. Mas também, mediunidade é ferramenta, é instrumento, pode ser usado para o bem, como eu disse, também como pode ser utilizado para o mal, como a música ruim que a gente escuta por aí afora, a arte ruim, os livros eróticos, as obras condenáveis no campo do teatro, do cinema, da televisão, isso não precisa nem explorar tanto. Violência, enfim, mediunidade é instrumento. Você pergunta se a mediunidade é boa ou é ruim? A mediunidade é a ótima faca de cozinha que você faz a sua alimentação, lhe corta as verduras, ou é a faca utilizada para o crime cruel? Ela é instrumento. Nós damos a ela a coloração, conforme a nossa influência moral. Mas como eu trouxe muito material, não vamos com muita delonga, não. Vamos logo ao material que a gente trouxe, que eu gostaria de comentar com vocês, dentro desse prazo que nos foi concedido. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Entendemos, né?
Mediunidade tem a ver com moral, desenvolvimento. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. A faculdade se radica no organismo. Independe da moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, sua utilização, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E aí já vem o primeiro desafio nosso, compreender isso que nós estamos falando aqui e entender que o médium, assim como todos nós, mas o médium ostensivo, de uma maneira muito especial, que a pessoa que comparece na Terra, reencarna com a mediunidade ostensiva, ele é portador de um dom, ou ela, a pessoa, é portadora de um dom, e todo o dom deve ser utilizado para o bem, para a elevação, não deve ser, evidentemente, cobrado. E quando nós falamos cobrado, alguém pode até estranhar, mas na cultura norte-americana, europeia, é bem comum o médium cobrar pelas suas consultas. Mas o cobrar, ele vai, às vezes, além de receber o dinheiro. Há outras maneiras do médium se beneficiar do seu prestígio enquanto médium, enquanto super poderoso. Porque ele vê o que eu não vejo, ouve o que eu não ouço, pressente o que eu não pressinto. Então a pessoa, às vezes, na própria instituição, na casa espírita, ele cresce em poder e passa a ser assediado pelas pessoas, bajulado, se coloca de uma maneira prestigiosa dentro da casa espírita, e às vezes também vai lá para fora e fica prestigiado na sua cidade. Isso pode redundar em benefícios, em presentes, em agrados, em bajulação, etc, etc, e faz o médium cair. O que faz o médium cair? A vaidade. Os médiuns têm caído pela vaidade. Porque a vaidade é a brasinha que todos nós temos no coração. Parece que apagou. Que é carvãozinho. Você acha que apagou? Aí você sopra. O carvãozinho acende. E quando o carvãozinho acende, ela acende os carvões em torno. E daí a pouco a labareda está completa. Cuidado, né? Todos temos que ter cuidado com a vaidade. Os médiuns devem ter muito cuidado com a vaidade, pela condição que trazem, porque isso é um dom. De todo dom será cobrada a sua aplicação. Vamos para frente, que isso aqui é fácil. Nós já comentamos, eu acho que dá para a gente entender isso aqui. Mas vamos trazer um exemplo que a gente tirou do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, Espírito, na Mediunidade do Chico Xavier, no capítulo 15. Vamos ler aqui e depois vamos tentar contextualizar bem rápido. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro espiritual que o enlaçava, o abraçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. O moço estava escrevendo um artigo de jornal. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Não registrou a presença do André Luiz, do Espírito Augusto, do Espírito Hilário, que estava ali na equipe visitando aquele ambiente de baixa vibração. Um bar, um boteco, uma boate, alguma coisa assim. Nesse instante, anunciou Augusto, o instrutor espiritual: nosso irmão desconhecido, que estava sentado à mesa, encarnado, é hábil médium psicógrafo. Nesse instante, o nosso irmão, um hábil médium psicógrafo, tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldades sob nossa vista, o espírito obsessor. E manda-se-lhe a imaginação, está imantada a imaginação do espírito, e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, condenáveis, através dos princípios da indução magnética. Mediunidade se dando pela indução magnética, mente a mente. De vez que o rapaz encarnado, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Imprimindo à voz significativa expressão, ajuntou: encontramos sempre o que procuramos ser. Contexto dessa situação:
O rapaz encarnado estava num ambiente nefasto, vibrações ruins, um bar, todos bebendo, fumando, é um ambiente espiritualmente degradado. E ele estava numa mesa ao fundo, escrevendo um artigo para um jornal. Esse artigo iria prejudicar muito uma jovem da sociedade, conhecida na grande cidade, e esse artigo ia colocá-la em situação mais difícil ainda, porque havia um crime envolvendo determinados fatos, essa moça teria tido uma participação indireta, mas o artigo dele seria a colher de cal na situação, a moça iria cair em desgraça na sociedade. Ele que estava escrevendo, pessoalmente nada tinha contra a jovem, mas o espírito obsessor tinha algo contra aquela jovem. Então ele estava carregando a tinta no que estava escrevendo. Ia pegar pesado, e aquilo ia sair no jornal no dia seguinte. Mais à frente, o espírito Hilário, que junto com André Luiz são estudantes do mundo maior naquele tempo, nos seus anos 50, 40, vai perguntar assim, mas esse rapaz é médium, em desenvolvimento, orientado pela doutrina espírita? O instrutor Aulas fala, não, ele não é o médium possessivo e nem é orientado pela doutrina espírita. Mas ali, naquele momento, a simbiose era perfeita, a mediunidade era perfeita, a influência do espírito obsessor era total. Nesse contexto em que o espírito, junto com ele, fumava com ele, bebia com ele, conseguia unir mente a mente, o rapaz encarnado, interessado em causar o mal, o prejuízo, a moral, a integridade, a difamação da moça. O espírito trazendo em si um desejo pessoal de prejudicar a jovem por ligações do passado. Ela tinha voltado à Terra para caminhar e ele queria que ela voltasse ao mar de lama, lá onde eles haviam vivido no plano espiritual. Isso traz para nós a questão moral, a influência moral. Então, esse rapaz de uma moral baixa, condenável, atraiu para perto de si um espírito de moral baixa, condenável, e há ali uma produção de um artigo de jornal que vem carregado das tintas do espírito obsessor. Eu acho que só esse exemplo aqui faz com que a gente amplie o leque da nossa fala aqui hoje. Então, nós não estamos falando aqui apenas para médiuns ostensivos. Nós estamos falando aqui para todos nós. O benfeitor espiritual Emmanuel, ele diz que, num outro texto dele, que o juiz, ele é o médium das leis. O jardineiro é o médium das plantas. A pessoa em casa fazendo a comida para a família é um médium da alimentação. O jornalista é um médium das letras. O advogado é um médium do direito. Vocês estão vendo, o professor é um médium da educação. Então, todos somos médios. Na melhor acepção da palavra, quando nós entendemos que todos estamos sujeitos à influenciação espiritual. Todo o tempo. Todo o tempo. Não precisamos falar dos cuidados, mas ao final a gente vai focar um pouco nisso. No livro O Consolador, questão 382, sendo luz que brilha na carne, começa muito bonito aqui, Emmanuel. A mediunidade por ter uma frase, para não ficar muito grande, é elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores, do capítulo da virtude, da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a mediunidade, que é um assunto interessante, é gostoso de estudar. Quando nós falamos que vamos fazer um seminário de mediunidade, muitas pessoas acoplam, porque há uma curiosidade natural nossa de saber
da vida espiritual, como vivem os espíritos. E, de uma certa maneira, a gente está cuidando do nosso amanhã. Não é? Se eu planejo uma viagem para dezembro, para um país da Ásia, de agora até dezembro eu vou cuidar de saber como funciona a lei, como que são as regras, como o turista, quais pontos eu vou poder visitar, onde existe restrição. Eu tenho alguns parentes que foram em Israel e visitando lá uma mesquita, o meu cunhado segurou na mão da minha irmã e foi chamada a atenção, porque dentro da mesquita o homem não pode pegar nas mãos da mulher, mesmo sendo casados. Quer dizer, eles deveriam ter estudado mais, porque quando a gente vai num outro país, que por pouco também podia ser umas chibatadas, não é? Por pouco eles podiam levar lá fora em um fuzilamento rápido, porque você está em outro país, as regras são de outro país. Então, quando a gente se interessa pela mediunidade, eu acho extremamente válido, porque nós estamos nos interessando por nós amanhã. A maioria de nós aqui, exceção dos mais jovens, tem brincado assim, temos mais passado do que futuro. Nós estamos já queimando, mas é uns 75% do cartucho, falta menos. Então, quanto mais atento eu estiver à necessidade de uma transformação moral, íntima, melhoramento, estudar, gente, como que é necessário ao médium estudar, porque você vê assim, como que o Chico Xavier, com quarta série de grupo naquele tempo, conseguiu produzir obras de tanta profundidade moral, científica, filosófica, em todos os campos que vocês quiserem, gente. Se vocês quiserem variar um pouquinho, peguem o livro Mecanismos da Mediunidade, onde ali Chico Xavier, junto com André Luiz, vão tratar de temas como ondas, rádio, transmissão de ondas curtas, ondas médias. Como é que o Chico Xavier sabia disso tudo e ao mesmo tempo sabia de todas as perguntas que... Não é que ele sabia onde o Espírito conseguiu produzir tanto com o médium, porque o Chico Xavier tinha duas características. Ele trouxe do passado amplos conhecimentos, estudos, meditações em todas as áreas do conhecimento. Então, o médium ostensivo, o espírito consegue produzir conhecimentos que nesta encarnação ele nem sabe que tem. O espírito consegue acessar arquivos mentais do médium e trazer conhecimentos do ontem para esse momento agora. E outra característica do Chico ele era um autodidata. Ele estudou, ele se preparou. Teve momentos do Chico que ele teve que estudar o Livro dos Espíritos todas as noites, várias vezes, inclusive recebendo a ajuda dos Espíritos para entender as perguntas e respostas de Kardec. Então, para que o médium desperte mais conhecimentos, ou melhor, para que ele desperte mais para o seu trabalho, é importante que o médium tenha discernimento. Se nós não estudarmos, a gente se torna instrumentos mambembes, porque o espírito mais adiantado, ele vai procurar um médium que ofereça os mínimos recursos para que haja uma produção em que o que ele está transmitindo chegue ali no papel pelo menos uns 80%. Um pouco do médium sempre vai ter. Sempre vai ter. O capítulo que nós estamos estudando lá no Ananeri, o Espírito Erasto vai dizer, e é fácil para a gente entender isso, que o médium é como assim, um vidro verde, um vidro vermelho e um vidro azul. Se eu coloco o vidro vermelho aqui na frente dos meus olhos, eu vou ver vocês todos, mas no matiz vermelho. Se eu colocar o vidro azul, vou ver vocês do mesmo jeito, mas matizado de azul. E assim, qualquer cor. A mensagem que vem do alto passa pelo médium. Então tem um matiz, tem uma cor do médium na mensagem. Qual que é a mensagem ideal? Quanto menos matizada tiver, quanto menos cor do médium tiver na mensagem, melhor. Porque o que interessa numa mensagem instrutiva que vem dos Espíritos é a mensagem. Não é o que o médium está dizendo sobre aquele assunto. Porque se o médium está do meu lado aqui, eu posso conversar com ele toda hora, ele pode me falar daquele assunto a qualquer momento. Mas se nós recebemos
um instrutor espiritual. Lembrando que espíritos, quanto mais evoluídos, mais trabalham, mais têm responsabilidade, mais têm tarefa. Eles não têm tanto tempo. Então, quando eles vêm, nós queremos ouvir o Espírito. Quando vem Joana de Ângeles, com Divaldo, com todo respeito ao Divaldo, nós queremos ouvir Joana de Ângeles. Quando vem Emmanuel, com Chico, com todo respeito ao Chico, nós queremos saber o que Emmanuel tem a dizer sobre aquele assunto. Então, quanto menos matiz de cor, melhor a qualidade mediúnica. Deixa eu ver se nós podemos passar para frente aqui. Então, é luz. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, vim com uma mediunidade, como é que eu faço para acabar com isso? Como é que eu faço para fechar esse dom? Eu acho que a gente tem que pensar melhor, porque é um dom. A pessoa que vem com o dom de tocar um violão bem, bonito, tocar um piano bem, eu acho que deve utilizar o dom. Então não deve preocupar em inibir. Ah, mas a mediunidade pode ser inibida? Pode ser fechada? Pode. Por 3 motivos. Quando não existe mediunidade sem espíritos, concorda? Se não tem um espírito para estar ali, não tem mediunidade. Então, às vezes os espíritos se afastam do médium para dar a ele uma oportunidade de repouso, de descanso. Está exausto, o espírito se afasta. Aí a mediunidade daquela pessoa fica fechada por um tempo. Pode também ser uma prova, a vaidade, alguma questão que o médium não está utilizando bem, o espírito se afasta. E pode ser também uma necessidade do médium de silenciar um tempo. Então, afastou o espírito, o médium fica com a sua visão espiritual fechada. Ficou faltando uma circunstância aí que depois eu vou tentar lembrar. Só reforçando, sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos. Então, a mediunidade é boa, é produtiva, é válida, ela é séria, ela é importante, sempre que estiver ligada aos princípios evangélicos. Princípios evangélicos nós sabemos. Não sabemos? Do bem, da caridade, do respeito, da honestidade, fazer o bem sem olhar quem nós estamos fazendo, do perdão, são os princípios que Jesus ensinou. No livro Missionários da Luz, capítulo 9, se eu estiver indo rápido, vocês, por favor, falem aí. Sem o Cristo, diz aqui o benfeitor espiritual Alexandre, a mediunidade é simples meio de comunicação, nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas, vítimas, infelizes. Sem Jesus, mediunidade é simples meio de comunicação. É um dom, continua sendo um dom, continua sendo importante, mas é só mais um meio de comunicação. E em torno da Terra, no ambiente umbralino, pululam de espíritos querendo se comunicar. Pululam, dezenas, centenas, milhares, querendo se comunicar. Mas de que adiantam, gente, comunicações chulas, comunicações pobres, comunicações baratas, comunicações que não trazem elevação, não trazem incentivo ao progresso da humanidade? De que adianta eu ouvir espíritos que estão numa situação que não vão agregar conhecimentos, a não ser em situação de socorro? Nas reuniões mediúnicas, nós ouvimos os espíritos que vêm vingativos, vêm desesperançados, vêm desesperados, vêm trazendo dores, aflições, feridas, vinganças. Ali tem um propósito, é um objetivo de auxílio, um objetivo terapêutico, um objetivo de acolher, um objetivo de permitir aquele espírito um despertar, daqueles que ainda não despertaram. Então, pulula em torno da Terra
espíritos. Para a gente ter uma noção, nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados hoje na Terra. Mais ou menos, são dados do benfeitor espiritual Emmanuel, 2 tantos desses estão desencarnados. Então, a Terra teria em torno, aí, aproximado, porque isso varia muito, porque as migrações estão sempre acontecendo entre os planetas espirituais, né? Migrações espirituais. Mas vamos por 24 bilhões de espíritos, tiramos 8 encarnados, sobram 16 bilhões. Desses 16 bilhões de espíritos, temos um percentual que possivelmente não é muito grande daqueles que vivem nas altas esferas. A maior parte ainda está por aqui afora. Não sabe que desencarnou. Desencarnou, mas não tem medo de se afastar do ambiente doméstico. Permanecem no ambiente doméstico. É importante que saibam disso. Certamente vocês sabem disso, que durante um certo tempo, a maioria desencarna e fica em torno ali daqueles afetos, daquele que mais cuidou, o filho que mais cuidou, a filha que mais cuidou, vai ficar um tempo ali, até que se encoraje, até que perceba a mudança, até que perceba a desencarnação, porque isso tudo é um processo. Às vezes, os fatos são claros de que aquele irmão desencarnou, mas ele se recusa por um mecanismo de defesa da mente, de não aceitar. A gente sabe disso, que a nossa mente, às vezes, vai dar trabalho assim. Alguém chega perto de mim e fala assim: o seu filho está usando maconha. Eu falo: tá não. Tá não. Mas eu vi que usou maconha. Não, tá não. Mas a polícia pegou ele, estava no bolso dele. Não, tá não. E eu vou morrer? Eu falo: não, tá não. Tá não. Só que é a minha mente que está defendendo. Está defendendo porque o orgulho não me deixa aceitar. Eu eduquei, eu criei. Como que está fumando maconha? Também, com a desencarnação, acontece assim. Por isso que os espíritos aguardam. Às vezes o espírito está ali por perto, sem saber que desencarnou. Então, tem muitos. E como eles querem conversar com a gente? Coisas que deixaram para trás, fazer pedidos de perdão, mensagem para fulano de tal que esqueceu, os bens e os patrimônios que ele acha que não estão sendo bem cuidados, aquilo que ele cultivou com tanto empenho, trabalhou tanto, e agora os filhos estão gastando. Mas é isso que nós desejamos receber de orientação do mundo espiritual? Não. Por isso, dever dos médiuns se apurarem intelectualmente no geral, tá, gente? Eu não estou falando só de estudar espiritismo. Estudar, ter a curiosidade científica, acadêmica, pesquisar, ir atrás, ver as informações que a ciência traz todos os dias. Depois, estudar a doutrina espírita. Como que nós gostamos de mediunidade? E como que nós estudamos pouco mediunidade? Kardec veio trazer para nós um manual bacana. Um manual. Porque a mediunidade sempre teve na Terra. Mas a coisa não era codificada, organizada, metodizada. Aqui ele trouxe um manual. Mediunidade é isso, funciona assim, para dar certo tem que ser dessa maneira. Por quê? Mediunidade tem riscos? Tem. Muito sérios. Riscos de obsessão. E obsessão é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Tem os obsessores de ocasião, os oportunistas, que se aproveitam dos seus vícios, dos seus hábitos, dos seus defeitos, que gostam do seu jeito de ser. E tem aqueles que vêm do ontem, que nós prejudicamos. Esses são os mais renitentes. Aqueles que têm uma razão pessoal. Você o maltratou. Você o escravizou. Ou ele era seu escravo, você era o senhor do engenho, você furou os olhos dele, vendeu a mulher e os filhos para outras fazendas, jogou alguns na água, amarrou no tronco, deixou morrer. Esses costumam voltar exigindo, eles falam justiça nas reuniões mediúnicas, mas é vingança. Eles querem vingança. Esses são mais difíceis da gente cuidar deles. Todos conhecem a história do Divaldo, como um espírito que o seguiu 40 anos. Só o deixou depois de 40 anos de perseguição nessa última encarnação. Quer dizer, o Divaldo deve ter uns 90 e...
Quem sabe a idade de Divaldo deve ter uns 100 anos, né? Você tira aí uns 40, dentro, quer dizer, é muito tempo que esse espírito ficou na cola do Divaldo. Vamos mais para frente. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, que é o capítulo que nós estamos estudando, tá? A influência moral do médium, capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Então, a pergunta aqui, terceira. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Resposta: se delas fizeram mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem, e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. O médium tem a prova. É muito curioso, mas a gente vai encontrar trabalhadores de casa espírita que serviram em reuniões mediúnicas, às vezes, durante muitos anos. Médiuns viram, deram passagem para o espírito, através da psicofonia, da psicografia, e de um momento para outro fala assim: estou indo embora, vira as costas e vai para casa. Sem nenhum julgamento. Mas aquela pessoa viu. Cada depoimento que os espíritos dão em reunião mediúnica, a gente pensa sempre nos outros, mas os primeiros que devem absorver as lições são os trabalhadores da reunião mediúnica. Tanto que o primeiro objetivo da reunião mediúnica é beneficiar os trabalhadores da reunião mediúnica. Então o espírito vem e fala assim: eu fui usurário na última vida, eu prejudiquei as pessoas, eu só acumulei bens, eu tomei do meu sócio, do meu irmão, eu fiquei com as coisas que era para ser do meu irmão, ele está narrando aquilo ali, nós estamos escutando e falando: nossa, mas a gente não pensa assim, gente, isso não aconteceu comigo, não. Isso que esse espírito está falando aí, eu desencarnei, mas no mundo espiritual eu não consegui ficar longe da minha mulher. Não consegui. Peraí, isso não está dizendo nada para nós, não? Será que você desencarnando, você vai entender que a sua mulher não é propriedade sua? O seu filho que você tanto ama não é seu? Nós sabemos essas coisas, mas entre o saber e o comportar tem uma distância. Ah, meu filho, não fico longe dele. Mas ninguém vai ficar longe. A mediunidade é uma prova de que nós podemos ficar perto, desde que haja equilíbrio. Em reunião mediúnica, muitas vezes, o espírito materno fica assim: mas eu quero ficar na casa do meu filho. Aí você fala com o espírito: sim, você vai poder ver o seu filho, visitar o seu filho, proteger o seu filho, depois que você se equilibrar. Porque em desequilíbrio, o espírito desequilibrado dentro da casa, ele não vai contribuir, não vai proteger, não vai socorrer, pelo contrário. Como alimenta o espírito nessa situação? Ele se alimenta das vibrações das pessoas da casa. Então, esse espírito dentro da casa, ele vai ser uma espécie de planta. Essa parasita, não sei se o samambaia seria um bom exemplo, a orquídea que é um bom exemplo, né? Você põe no tronco da árvore, a raiz dela vai envolvendo ali e ela se alimenta da árvore. Ah, é mal? Não tem julgamento de valor. Às vezes o espírito desencarnado, da mãezinha, da avó, do pai, do avô, nem sabe que ele está se alimentando das energias vitais das pessoas da casa ou de uma pessoa da casa. Muito bem. Se eu tenho as minhas energias vitais desviadas, em vez de tratar de mim, eu estou tratando de dois, o que vai acontecer comigo? É mais no meu caso pessoal, que eu passei dos 60 anos, desânimo, cansaço, falta de energia para fazer as coisas, para fazer uma ginástica, uma caminhada, uma academia, para tomar uma decisão, para preparar uma palestra, um tema, para viajar. Falta energia, porque a sua energia está dividida. Isso é um problema.
Então você orienta aquele espírito. Primeiro você se organize, se equilibre, receba orientações, fique no plano espiritual em tratamento, porque ao desencarnar daqui, nós saímos aqui e entramos num processo de turbulência. O recém-desencarnado vive uma turbulência durante uns dias, umas semanas, uns meses, dependendo da situação da desencarnação. Isso pode durar muito tempo. Então, primeiro equilíbrio, se organize, depois volte. Aí você vai proteger o seu lar. Livro, sempre eu erro o título, A Vida Continua. É o outro que tem uma mulher que desencarnou, o marido casou de novo e ela passou a obsidiar a nova esposa do marido, chamada Odila. A nova esposa do marido também comete alguns erros na história do romance do livro, né? Mas a Odila, de obsessora, quem prestou atenção, ela vê que no final do livro ela retorna como protetora do lar. Há uma caminhada ali de preparação e de organização. A letra ficou mais embaçada. Quarta questão aí, desse mesmo livro dos médiuns, desse ponto aí, há médiuns aos quais eu vou passar essa, que eu já comentei, é aquela situação em que nós, na reunião mediúnica, não aproveitamos da experiência que o Espírito trouxe e achamos sempre que é o dos outros. Nossa, esse negócio aqui deve estar falando fulano. O livro dos médiuns, item 227. Ora, os bons espíritos têm afinidade com os homens bons. Os maus têm afinidade com os homens maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos que são evocados, chamados. Tem dificuldade a gente entender isso aqui? Porque no outro ponto, lá de O Livro dos Espíritos, falando da influência dos espíritos em nossas vidas, né, mais do que a gente supõe e tudo, tem uma pergunta de Kardec: então como eu faço para ficar livre das influências dos maus espíritos? Aí os espíritos superiores respondem: para você ficar livre da influência dos maus, você precisa atrair os bons. Como atrair os bons? Que é a pergunta que eu nem sei se está lá, mas é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Como atrair os bons? Lei de afinidade. Se você é bom, você atrai os bons espíritos. Se você é mau, você atrai os maus espíritos. E como saber se eu sou bom ou se eu sou mau? Porque, mais uma vez, aí, possivelmente a nossa mente entra com um mecanismo de defesa. Você fala para a pessoa: você é avarento. Eu faço: não sou não. Eu cuido para que os meus filhos tenham patrimônio para viver diante das dificuldades econômicas que se avizinham, o cenário do mundo, do país, das guerras. Então eu tenho que amealhar para deixar para eles. É a justificativa que o avarento vai ter. Mas você não pode contribuir com nada, colaborar. Não, de jeito nenhum. Cada centavo gasto, um centavo eu não estou economizando. Então o avarento vai justificar: ah, não, você é uma pessoa ciumenta. Não, não sou não, eu cuido do que é meu, eu tenho que proteger, eu não posso deixar a minha mulher, o meu marido, os meus filhos seguirem caminho, eu tenho que estar protegendo. Então cada um vai se justificar. Então como saber se nós somos bons ou maus? Que pergunta difícil. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos dar uma olhada na nossa produção. O que nós estamos produzindo? O que nós estamos fazendo do tempo, dos recursos, do nosso conhecimento? É isso, gente. Vamos analisar os frutos. O que as pessoas dizem? E não é bom ouvir só os amigos e os que gostam da gente, não, porque esses também costumam facilitar muito. É bom ouvir os que não gostam da gente falar. Esses ajudam a gente. A gente fica triste na hora. Ah, fulano de tal falou que você é arrogante. Nossa, esquenta o peito de raiva, de ódio. Mas vem cá, vamos prestar atenção
no que o adversário falou. Se ele não está sendo exageradamente cruel, talvez ele está falando para mim uma verdade. Tá? Então, como atrair os bons? Sendo um. Como atrair os maus? Sendo mau. O rapaz que escrevia, ele estava sendo mau. E já tinha um comportamento moral comprometido. Então ele atraiu a influência de um mau espírito. Simples assim. Não é complicado de entender. As qualidades que de preferência, e ainda tem aqui mais uma elucidação sobre isso, no item 227 do Livro dos Médiuns. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor do próximo, desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que afastam os bons espíritos, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Essas respostas, elas vêm sendo dadas aqui pelo Espírito Erásto, nesse capítulo onde a mensagem toda ela tem uma comunicação de ordem superior, porque para essas respostas, o Espírito Erásto, e ele vai trabalhar junto com o Espírito Timóteo, aquele Timóteo que está lá na Bíblia, que os dois discípulos de Paulo. Então, são espíritos superiores qualificados em condições de nos orientar. E aqui então, ele vai detalhar sobre o que atrai os bons, o que afasta os bons. Porque também assim acontece com os médiuns. Os espíritos bons querem trabalhar com o médium, mas veem no médium veem o comprometimento moral, veem a preguiça, veem a falta de disciplina, de organização, eles vão se afastando e deixa para que outros espíritos tomem o lugar dele. Não vai faltar quem queira se comunicar, mas não da ordem daquele espírito, ele se afasta. Mestres, em qualquer lugar, encarnados ou desencarnados, não gostam de alunos relapsos. Professores, bons professores, não gostam de alunos relaxados, não gostam de alunos indisciplinados, não gostam nesse sentido assim de não investe no aluno que não faz o dever, que não é organizado. Eles vão procurar os alunos que oferecem a ele o retorno daquilo que ele está oferecendo, que é o conhecimento, que é o auxílio, que é a mensagem elevada. Eu acho que eu já cheguei no tempo, né? São quase 8h20. Dá para ir mais uma questão aqui? Dá, né? Eu queria ir nessa questão aqui. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que as suas comunicações se mostram cheias de banalidade, frivolidade, ideias truncadas, e não raro muito heterodoxas, espiritamente falando, de envolta com essas coisas aproveitáveis. De envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa fé dos que lhes dispensam a atenção. Tem surgido muitas obras, muitos livros, muita produção mediúnica nas livrarias. Importante que nós que estudamos a doutrina, estudamos a mediunidade, cuidemos de avaliar isso que está chegando. Tem obras chegando aí que contrariam frontalmente a doutrina espírita. Tem obras que são apresentadas como mediúnicas, que aquilo ali tem muito mais do escritor do que do espírito propriamente dito. Tem obras com médiuns trazendo nomes veneráveis, como Paulo de Tarso, Maria de Nazaré. Tem esse bateu o recorde, ele disse assim, a vida de Jesus por ele mesmo. E o médium está lá, a vida de Jesus por ele mesmo. Então Jesus veio cá ditar o livro para aquele médium. Então, todo cuidado é pouco com esse material que está à nossa disposição. Médios levianos e pouco sérios atraem espíritos da mesma natureza. Há espíritos muito inteligentes, não iluminados. Eles trazem sistemas bem bolados, organizações,
trazem coisas assim, espantosas que à primeira vista enchem os nossos olhos, principalmente de um público que quer consumir novidades. Eu quero saber novidades. Gente, perguntaram ao Chico Xavier: Chico, o que você tem de novo para nós hoje aí? Ele falou: o Evangelho. O Evangelho é o que tem de mais novo para nós, porque nós ainda não conseguimos interiorizar o Evangelho e colocar na nossa prática do dia a dia. Por que eu estou buscando novidade? O material que nós temos em nossas mãos, de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, nós não damos conta de estudar. Então eu não vou nem entrar em... Claro, tem que ter Kardec, tem que ter Leon Denis, tem que ter Gabriel Delamy, e vai, gente. Bozano, tantos estudiosos, pesquisadores, na Rússia, o Aksakov, todos estudaram a mediunidade. Nós não conhecemos. Eu estou lendo o primeiro livro do Gabriel Delamy agora, depois de 30 anos de espiritismo. Estou lendo o primeiro livro dele. Ivone do Amaral Pereira, estou retomando a leitura desses livros. Médium, chegou na Terra com uma missão, com uma mediunidade expiatória, e conseguiu trabalhar bem, trabalhar muito, se instruir, estudar, se organizar, se disciplinar, e deixou a Terra com uma mediunidade em altíssimo nível, como uma missionária da mediunidade. Ela alcançou numa encarnação esse resgate de si mesma, que ela precisava realizar por passados com a experiência de suicídio. Aí, Ana, como é que faz agora? Assim, eu tenho mais coisa aqui, mas... Se não tivesse, foi difícil, né? Gente, Tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui dentro do que ele está falando aqui agora? Bora. Então tá joia. Chegando também ao final mesmo, o último slide, aí vocês vão pensando dentro desse assunto, algo que vocês também, dentro do estudo da mediunidade, que eu falei, que eu possa responder. Porque isso é assunto para estudar por muito tempo, muitas vidas, para a gente chegar num melhor conhecimento. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Quando existe uma pessoa que é obsediada, e muitas vezes ela trabalha aqui na Terra com um paciente psiquiátrico, não toma medicação, faz todo aquele processo. Como é que a gente consegue ajustar isso? Porque assim, é uma coisa muito séria. E para a medicina psiquiátrica, é uma coisa assim, que existe talvez uma estabilidade. A gente busca uma estabilidade, mas existe uma oscilação de humor e um descontrole emocional gravíssimo. Espiritualmente falando, o que a gente pode fazer com isso? Se a gente estiver orientando a pessoa, né? Eu acho que a primeira orientação é não deixar o tratamento médico, sabe? A gente nunca deve falar assim que a gente vai resolver o problema aqui, né? Continua com o psicólogo, com o psiquiatra, com o terapeuta, continua. A casa espírita é um roteiro de vida para a pessoa, se a gente conseguir trazê-la para cá, para que ela conheça o que está acontecendo, saiba o que está acontecendo, comece a analisar a si mesmo e entender a diferença entre ela comportando e ela comportando sob a influência do espírito. E, infelizmente, o que você fala é sério, a própria Ivone também fala disso, o instrutor dela, espiritual, chamado Charles, ele diz dos manicômios cheios de médiuns. Diz. Certamente, em Barbacena, muitos foram internados ali, cujo mal era a mediunidade. Mas você tem uma mediunidade expiatória, que é uma mediunidade complexa. Atendemos uma maneira um tempo atrás, uma moça dos 14, 15 anos, que ela era subjugada. Assim mesmo, caía no chão, estrebuchava, e rastejava, e era um processo ali de orientação, que a gente começou a passar para a família, o pai, a mãe pouco foi, mas eles tinham vindo de uma orientação evangélica protestante,
E depois eles se afastaram do atendimento que estava dando, mas aquilo ali era um caso de solução demorada. Esses casos de grande complexidade psiquiátrica e tudo, eles são casos que não têm uma resposta rápida e as pessoas querem solução ligeira. Traz a pessoa, expulsa o demônio e a pessoa levanta e vai embora para casa bem. Não é justo que a solução seja dada em 5 minutos de uma coisa que você ficou durante 40, 50 anos praticando, de perversidade, de maldade, de atrocidades, e você agora aqui no palco, em 5 minutos, nós expulsamos o obsessor. Não funciona dessa maneira. Então, é um tratamento de longo prazo. Às vezes, vai demandar uma existência inteira, ou mais. Então, a orientação é, se a pessoa quiser buscar, venha para o ambiente da casa espírita, porque aqui é um ambiente que tem um amparo espiritual. Espíritos de prontidão. Aquilo que pode ser seguro, afastado, melhorado na porta, já é feito. Na educação que a pessoa passa a ter na casa espírita do Evangelho, uma transformação íntima e moral deve naturalmente acontecer. O espírito também vai sofrendo essa influência moral, evangélica. O passe para a reenergização, reforço das energias, para a estabilização. E a água fluidificada, orações, o evangelho no lar. Então tem todo um manancial que é uma artilharia, vamos dizer assim, de defesa, que se a pessoa realmente se interessar na sua cura, ela vai obter. Ela vai ser curada, vai melhorar, mas é um processo que às vezes demora e vai exigir coisas que foram justamente por isso que a pessoa caiu. Por exemplo, uma indisciplina, uma sexualidade sem controle, outros problemas de ordem moral, exatamente causa de queda. Então, a reforma íntima, a transformação moral tem que acontecer nesse processo, o melhoramento, porque o espírito também vai ser tratado nesse momento. É a coisa mais bonita nos casos, até em casos de subjugação, de obsessão muito séria, é a reconciliação que se dá, muitas vezes aquele obsessor vindo como filho, vindo como neto, vindo como aquele que foi adotado, aí ele voltando para sua casa, não é? Então essas reconciliações, elas se dão pelo amor, mas são orientações em situações difíceis mesmo. O remédio psicológico é bom, o psiquiátrico é bom, mas o evangelho, a terapia é o melhor remédio, porque ele é a solução. O remédio alopático, ele vai dar uma atenuada na situação ali. Acabou, mas aquilo volta. E às vezes a pessoa fica naquele estágio quase babando ali. É claro que o remédio também faz efeito no espírito. Porque o espírito ainda tem uma abrangência, uma alteração muito pequena, né? Isso. Então, talvez a solução é orientar eles para uma religião, né? Toda religião vai ajudar. Toda religião vai ajudar, porque assim, realmente, a gente tem que ter esse hábito. Vai ajudar. E as casas espiritualmente tem livros de oração, reunião mediúnica, a gente coloca nomes para orar. É o que tem assim, ajudado famílias e famílias e famílias na nossa casa espírita, é a oração. E essa orientação a gente dá à luz da doutrina espírita. Não tem solução rápida, imediata, ligeira, geralmente não tem. Mas nós não sabemos. Tem um caso aqui que a Ivone conta, que ela mesma falou para a família, olha, essa moça não tem solução. Inclusive ela já estava no manicômio, a moça do caso aqui. Uma obsessão tão feroz, tão forte, inclusive feita por uma outra mulher, embuçada, trajes bem estranhos. E Ivone foi proibida pelo seu mentor de visitá-la, mas ele falou com a família, esse caso não vai ter solução. Teve, porque a gente não sabe o que está nos destinos. Deus, em determinado momento, ele determina. Né? Eu falo Deus porque os espíritos superiores trabalham em nome dele. Tem determinado momento em que ele chega e dá um basta. Tem um momento certo, porque tem ali uma expiação, tem um ajuste de conta. Esse ajuste tem que chegar no ponto certo. Chegou no ponto certo, não passa um dia. Os superiores espirituais chegam, aí afasta. Afasta e eles têm modos de afastar, de fazer contenção. A gente lembra que na Bíblia está escrito assim, Jesus foi orar para os espíritos em prisão. Após Jesus
ser crucificado e foi orar com os espíritos em prisão. Tem prisão. Tem prisão. Se a gente ler o livro Memórias do Suicida, nós vamos ver que tem prisões espirituais. Mais alguma coisa, gente? Eu tenho uma dúvida. A casa que eu frequentava no lugar, no Municipal da Desenvolvimento mesmo, já que não existe esse sistema de desenvolvimento, porque não existe isso. Aí eu até hoje eu tenho essa dúvida sobre a questão que lá eu participava desse desenvolvimento, e aí ela não existe, ela falou que não existe, cada um tem o seu tempo de mediunidade, vamos colocar assim. Você está aqui agora, você não precisa estar desenvolvendo isso. Existe isso. Vamos falar da nossa casa lá, Ana Nery. A gente recebeu uma orientação espiritual há uns meses de fazer uma reunião de desenvolvimento mediúnico. A gente concluir o estudo do Livro dos Médiuns, que é o que nós estamos fazendo às terças-feiras. Eu estou me organizando para terminar nesse primeiro semestre, e no segundo semestre nós vamos fazer, antes do desenvolvimento prático, nós vamos fazer um curso de mediunidade com base nas apostilas da FEB. Queremos também que nos 6 meses a gente passe esse material, e para o ano que vem a gente vai trabalhar o desenvolvimento da mediunidade, começando pela psicografia, que é o mais recomendável. E aí, aqueles alunos do curso de mediunidade, no primeiro vem o curso, vem o estudo, né? Desenvolver a mediunidade sem a base, o conhecimento mesmo do que é mediunidade, para que serve, em que circunstâncias ela acontece, os riscos, o papel da casa espírita, do mentor, sem saber essa organização que existe, não é aconselhável, né? Não é aconselhável, não é prudente. Lá a casa tem sempre assim, a gente tem que fazer vários cursos até o dirigente, e aí é ele que nos convidava, assim, agora você pode começar a fazer o desenvolvimento. Então não tinha assim, eu quero ali. Não, aí eu vou profissional de treino, aí você assim, agora não, vamos começar o desenvolvimento. Aí uma vez falaram assim, você começou lá, você não pode fazer em outro lugar. Aí isso também eu tenho essa dúvida. Cada casa tem um estilo de trabalho. Mas não foi lá, você começou esse desenvolvimento, como eu mudei de cidade, eu acho que existe isso. Você mudou, você começou a frequentar outra casa espírita, aconselha-se bem veementemente que todo desenvolvimento de mediunidade seja feito em uma casa espírita sob orientação de uma pessoa experimentada, experiente, sob orientação dessa pessoa. Então, não se faz desenvolvimento mediúnico em casa, ele é feito na casa espírita sob orientação. Tá? Mais alguém, gente? Senão eu vou para o último slide aqui. Vamos ver se surgiu alguma dúvida aí, vocês. Daí, está no Nome da Mediunidade, capítulo 15. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço semelhante, respeito à natureza, oração, constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais, que não conseguiremos iludir. Gente, sem desenvolvimento moral, a qualidade da produção mediúnica fica comprometida. Não há bons resultados. Desde o momento em que o espírito se aproxima do médium para ser tratado, orientado, acolhido, recebido, o médium já passa de si mesmo a energia dele para o espírito. Então, se é um médium bom, caridoso, generoso, vibrações boas, mente equilibrada, ele já começa a passar isso para o espírito, mesmo que o espírito chegue nervoso, bravo, querendo quebrar tudo, isso acontece, eu quero quebrar tudo. O médium já de si mesmo passa um material fluídico, uma energia, um pensamento bom, já vai acalmando o espírito. Ao final da conversa, o espírito já está mais tranquilo. Mesmo que ele não ceda à argumentação do dialogador, mas ele está mais tranquilo. Talvez ele volte na outra quarta-feira, que é o nosso caso lá, mais calmo. Talvez ele volte na quinta, na sexta, no 10º mês
e ele resolva aceitar o auxílio da casa, ficar ali recolhido, a assistência, o tratamento. Então, tudo que te aprende sobre mediunidade, e Kardec vai fazendo isso de forma organizada, metódica, né? Ele vai falando do papel dos médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, da formação dos médiuns especiais. Ele vai estudando tudo isso, mas para mim o desaguar da questão é a influência moral do médium. Sem uma moral elevada, nós vamos ter uma mediunidade, um mero instrumento de comunicação, mais um meio de comunicação, mais um meio. E nós não queremos mais um meio, nós queremos um meio de comunicação com um plano mais alto, que possamos produzir o bem, ajudar essa legião de pessoas que não têm orientação, se orientam com religiões que não têm essa base, esse conhecimento. Nós somos os chamados trabalhadores da última hora, nós somos os novos discípulos do Cristo, com a tarefa de levar a essas pessoas sofredoras a orientação que nós aprendemos aqui. Então, dando a oportunidade, fale, minha irmã, você está influenciada por um espírito, vamos cuidar numa instituição espírita séria. Você indo lá, o seu obsessor vai junto, vai assistir palestra, vai assistir estudos. Eu carrego meu obsessor onde eu vou. E ele já está quase fazendo palestra. Ele vai me acompanhando. Ele está vendo assim, eu estou tentando. Já venci, já subi. Não superei. Estou lutando muito, pode ter certeza. Mas ele também está lutando muito para me perdoar, para no futuro até me ajudar nos trabalhos que ele precisa fazer. Então, sem moral elevada, não tem mediunidade aproveitável, útil. E mediunidade, ela precisa ser útil. E aqui dentro a gente aprende tudo que a gente precisa no Evangelho, doutrina espírita, lei de ação, de reação, tudo mais. Eu quero deixar para vocês que nosso agradecimento tem assunto para muito estudar. Veja, vocês começaram, parabéns à casa por estar estudando mediunidade. Já vi casa espírita em Belo Horizonte em que o presidente falou assim: a reunião mediúnica nossa está improdutiva, nós vamos fechar, vamos estudar mediunidade durante 2, 3 anos, que for necessário, e depois a gente retoma a reunião mediúnica. Já vi pessoas abrirem casa espírita e chegarem perto da gente e falar assim: mas eu estou querendo abrir uma reunião mediúnica. Eu falei: não tem pressa, deixa a reunião mediúnica como a última coisa que você vai abrir na sua casa. Primeiro, organize grupos de estudo, de trabalho, de promoção social, de evangelização. Deixe por último, não tem pressa, vamos fazer bem feito, né? Obrigado, gente, pela paciência, pelo carinho de vocês. Se tiver pergunta. Por isso nós agradecemos por compartilhar, né, conosco assim, os estudos, né, que a gente sabe que a fonte de tudo isso são as obras básicas, né, realmente todos os assuntos precisam ser estudados. Eu vou puxar a sardinha para minha lata, tá? Porque eu acho assim, quem vai para a reunião mediúnica precisa estudar antes, mas todos nós que elaboramos, vamos dizer, na Casa Espírita, a gente precisa estudar. Então, quem está na evangelização, quem está, né, no preparo de estudos, no preparo de exposições, não tem como não estudar, gente. E até porque são tantos ensinos, são tantas informações, e aí a gente fica preocupado, né, com a nossa responsabilidade. Né? Então, vamos orar, agradecer a Deus por tantas bênçãos que derrama em nossas vidas. Agradecer por essa doutrina tão esclarecedora, mas principalmente tão consoladora, que nos faz ver o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos melhorar, mas que mesmo assim o Pai usa de ferramentas ainda por melhorar
na sua grandiosa obra. Que saibamos diariamente, no esforço diário, estudar, melhor compreender essa doutrina, mas principalmente colocá-la em prática através da convivência com todos aqueles com quem estivermos na nossa vida, no nosso convívio diário. Que Dr. Bezerra, nosso querido mentor, nosso querido médico, esteja sempre junto de cada tarefa, de cada tarefa que realizada, fortalecendo a todos, mas que principalmente possa consolar os corações de todos aqueles que buscam a nossa casa. Obrigado, Pai, por tudo e se conosco hoje.